Faz tempo que eu namoro essa live com o Flores, né? Sobre o visagismo, que a gente tem pouca oportunidade de falar sobre isso, né? Na nossa profissão. E você tem uma maestria tão grande com isso daí. E você é sempre preocupado com os seus trabalhos em devolver exatamente aquilo que o paciente necessita, não só como estética, mas como parte da fisionomia dele, né? Como é que eu digo? Da, da essência da pessoa mesmo, né? Da Não só personalidade. personalidade, isso. E não só devolver um dente bonito, né? E sim reconstruir ele de novo, né? Então, assim, tem bastante gente que eu vejo aqui que está iniciando. Então, se apresente para nós aqui, professor José Flores. Oi, eu agradeço. Você sabe que desde que eu te conheci no Congresso foi amor à primeira vista, né? E Nova. eu fico muito feliz de estar podendo falar desse tema. Eu sempre falei fora do país, né, sobre visagismo. Mas eu já estou há bastante tempo na profissão, né? E a gente vai ficando experiente, né? Então, assim, eu comecei a observar mais detalhes depois que eu comecei a dar curso ao vivo, paciente ao vivo, onde eu tinha que criar ali Sim, de imediato um sorriso. Então, assim, nós sempre tivemos como referência o que a gente sabia saber fazer de morfologia. Então, assim, o que acontecia? Você poderia identificar num trabalho que você via de quem era. E isso aconteceu muito tempo, inclusive em próteses totais e também em protocolo. Então, assim, quando eu percebi que eu fazia trabalho para mim o Flores, e não para o espera, paciente, espera um minutinho só. Espera um minutinho só. É, o seu áudio está travando muito, a gente não está conseguindo entender. Você está na internet da sua casa ou na internet do celular aí? é melhor pôr no 4G. Eu acho que sim, viu? Tá bom. Tenta mudar aí. Como é que muda? Eu vou mudar aqui para ver se funciona. Tá. Aê, Rapaz! agora sim. Agora sim, eu tive que colocar da minha filha. Aí, Ai, ai. Vamos lá. Vou vamos recapitular. lá. Continuando. Então, eu estava falando que eu comecei a desenvolver isso depois que eu comecei a fazer caso ao vivo, né? Eu fiz muito caso ao vivo no México, no Peru, no Chile, no Brasil, junto com o Dr. Sim, Jansen. Então, assim, eu comecei a ver que meu trabalho estava muito bom, só que não servia para esse paciente. Algum ângulo, alguma coisa você tinha que mudar. E geralmente era a forma. Por quê? Eu tinha um padrão de forma basicamente feminino. Eu fazia poucos trabalhos para homem, né? Então, o que eu estava falando assim, a gente conseguia identificar nos trabalhos de quem era, de qual protético que era. Por quê? Ele tinha aquela característica, ele mantinha aquela característica. Mas isso não sim, quando a gente está fazendo trabalho para a gente, né? Então, o visagismo, na verdade, é bem antigo, né? Vem lá de trás, sim. vem de 400 antes de Cristo, que um psicólogo grego começou a estudar o formato de rosto, dividiu em 4 temperamentos. E aí, quando isso veio à tona? Quando eu comecei a aprender o DSD, que eu vi que tinha uma silhueta para cada forma de dente e também cada forma de dente tinha uma característica. Então, tem mais ou menos uns 7 anos que eu fui a campo. Eu gosto de saber se é verdade. Eu gosto de pesquisar a campo, não ler muito. Eu queria saber se era verdade. Certo. Que o dente tinha a ver com os temperamentos. Porque eu já tinha estudado curso de gerenciamento pessoal, de endomarketing. Eu tinha estudado isso antes e eu era muito curioso com o comportamento das pessoas, né? Então, Aham. assim, eu tinha essa facilidade de percepção, né? E isso está na característica de alguns formatos de dente, né? E aí eu comecei a desenvolver na hora um sorriso para aquela pessoa. Porque, de repente, a Sim, pessoa era alta, eu deixava os centrais curtos,
em vez de deixar eles mais alongados, de acordo com o formato do rosto, ou uma pessoa era uma pessoa tranquila, suave, e eu deixava os ângulos muito retos, então dava muita força para uma pessoa que é mais sensível. E aí eu comecei a aplicar isso nos casos. Então, assim, eu percebi que depois de alguns anos, meus casos têm uma variação. Eu vi essa variação em alguns trabalhos também de protocolo, né? Mas, geralmente, você tem a sua forma, que geralmente é a sua referência. Muitas vezes você copia o seu formato de dente. Por quê? Exatamente. Você vê no espelho, fica no subconsciente, e aí você passa isso para o trabalho. Isso daí eu falo para todo mundo, Flores. Eu falo quando eu vou dar as aulas assim, né, as pessoas fazendo os protocolinhos lá, as dentro de gente faz, aí a hora que o cara termina a peça, eu pego a peça dele, dou na mão dele e falo assim, olha no espelho, para eles verem como é tão imediato fazer a anatomia do próprio dente. Você sabe que eu comecei a mudar, que eu e o Paulinho fizemos até uma live falando sobre isso, e postamos, né, no Instagram, que você viu, né, os protocolos então, o que eu percebi é que você e o Paulinho varia, tem essa variação. Mas sabe de onde saiu isso? Que um dia um cara mandou uma mensagem para mim e falou assim, cara, eu vi um protocolo lá publicado no Facebook, não sei onde foi, cara, mas na hora que eu bati o olho eu vi que era seu. Pô, você tá mandando muito bem, não sei o que. Eu falei, peraí, como assim você bateu o olho e viu que era meu? Não, aquele formato de dente lá, eu sei que é você que faz. Eu falei, pronto, aí que tá o negócio. Isso foi uns 2 anos atrás. Então aí eu comecei a modificar. Cada peça eu olho no rosto do paciente, procuro saber qual que é a história dele para poder dar uma personalidade naquilo lá, que é o que você domina, né? Exato. E assim, dentro do visagismo, o interessante é você ter esse conhecimento, porque quando você tem acesso ao paciente, ou você tem acesso à fotografia, que antigamente nós trabalhávamos no escuro, só com o modelo, né? O próprio modelo vai te dar informações. Sim. Né? Então, assim, o que é o visagismo? O visagismo, você pode criar um sorriso melhorado. Você pode criar uma imagem melhorada da pessoa através do sorriso, né? Dentro do perfil de temperamentos dessa pessoa. Mas também você pode somar. O que é somar? Eu posso, por exemplo, dar dominância. O que é a dominância? Jogando os 2 centrais para frente dos laterais. Eu posso dar sensualidade, deixando, no caso feminino, deixando os bordes central de 1 a 1.2 mais comprido do que os laterais. Quase tocando a parte 1. Isso é sensualidade. Eu posso dar fantasia, deixando apinhado. Eu posso dar força, deixando os laterais mais proporcionais com os centrais. Né? De regra geral, os dentes femininos deveriam ser mais arredondados. Os laterais um pouquinho mais curto, né? O canino um pouquinho 0,3 menos do que o central. Quando você deixa os centrais na mesma altura do canino com uma pessoa, a primeira coisa que você vê é os caninos. E numa mulher, a primeira coisa que você tem que ver é os centrais. Isso é uma estrela. E homem não. Homem você pode deixar na mesma altura, canino grande. Então, dentro do visagismo ainda tem morfopsicologia, que é tamanho do dente. Você vai ter biocibernética, que é a posição dos dentes. E você vai ter neurolinguística, que aí o corpo inteiro fala, né? Para você entender se a pessoa ficou bom, se gostou, se não gostou, se teve uma rejeição do caso que você arranjou. Né? Isso acontecia muito em prótese total. A gente fazia... Eu trabalhei com um protético, ele colocava tudo A26. Porque ele gostava dessa forma. Eu conheço muita gente que faz isso. A26 para mulher, para homem, para pessoa mais amena, mais forte. Não funciona. Exato. Então, assim, hoje você tem que criar, a pessoa quer algo personalizado. Então, assim, você pode trabalhar... Pode falar. De dentadura. Não, a história interessante de dentadura que aconteceu no meu primeiro emprego, né, com o Paulão, que ele é o mestre da prótese total. E ele fez uma dentadura com uma senhora lá, o dentista
falou, cara, ela não está gostando da montagem dos dentes e ela não sabe explicar o que ela quer diferente. E ela, não, mas eu não quero assim, não quero, eu queria mais a curvinha assim e tal, porque meu dente era desse jeito e tal. E ela foi explicando, explicando, explicando. Aí o Paulão fez o quê? Tirou os dois centrais da dentadura dela e montou invertido. O 21 no 11 e o 11 no 21. A hora que ela colocou na boca dela, ela falou: é isso, era isso que eu queria. Então ela queria o ângulo aberto, né, na distal, assim, ela não sabia explicar aquilo. A hora que inverteu os dois centrais, ela falou: meus dentes eram assim. Pronto, ela amou a dentadura por causa do E, ângulo distal dos centrais. você sabe que um determinado tempo eu entrei na mídia, na PEDESP, dando curso para total, né? E Uhum. aí eu fiquei 3, 4 anos e comecei a ficar com fama disso. Eu sempre fui ceramista, eu queria ser famoso em cerâmica, onde a briga é maior. Né? E aí Sim. um dia eu dei um curso que eu fui um paciente ao vivo, de prostotal. Aí caracterizei Sim. a dele, tudo. Só que eu não apertei direito o Zeta Labor. E um lateralzinho apinhou. E aí eu falei, olha, eu vou terminar, mas depois você vai no laboratório que eu vou arrumar esse central. Quando colocou, a esposa dele estava lá, não, tá limpo, tá perfeito, tá bem natural. Então a gente às vezes dá essa desarranjo. É bom, a gente está indo com um padrão muito, muito forte, né, de anatomia. Exatamente. Está indo com um padrão muito forte, sem ver o paciente. Então, quando eu vou fazer enceramento diagnóstico, eu peço a fotografia de todos os casos. Por quê? Porque também tem a linha incisiva que você pode errar. Você não pode aumentar muito o dente, tem que olhar o paciente. Tá? Então, o visagismo basicamente trabalha em cima de 4 formas. Né? Se tiver pergunta, você me avisa, porque eu não Não, eu consigo tô ler e falar ao pensando. mesmo tempo. Pessoal, fica à vontade para perguntar aí, porque eu coloquei uma caixa de pergunta lá, mas o pessoal acho que ficou meio tímido. Não tivemos perguntas lá. Então pode Uhum. perguntar agora aí, a gente vai respondendo, né? Porque, assim, quando eu faço análise, eu dou esse curso, o Jansen até brinca que é o Odonto Tarô. Porque, na verdade, eu somo tudo. Por que eu aprendi a somar tudo? Porque tem um determinado momento que o rosto do brasileiro nem sempre é uma forma exata. Ou é quadrado, ou é retangular, ou é triangular. Né? Ou Você essa vai... cara de oval igual a minha aqui, né? o seu você tem as paralelas, ou é quadrado. Só que a bochechinha. Se deu uma travadinha aí, gente. Mas calma. O Flores está. A internet meio ruim lá. Espera aí que ele já volta. Ô, Cláudio, pergunta toda. Aham. Está travando bastante agora, hein, Flores? Oi, voltou? Tá travando, Flores. Escreve aí, gente, para ele aí que tá travando. Tem anotando as perguntas aí. Você tá anotando aí, mano? Anota as perguntas aí, que eu vi a do Cláudio. O Cláudio perguntou as próteses. O Flores tá difícil essa internet dele, cara. E aí, Juca, beleza, cara? Ô, Wellington, você viu, cara? Ó, voltou, vamos ver agora. Minha internet tá horrorosa. Não, mas não tem problema. A gente fica até meia-noite aqui. Então, o Arthur fez uma pergunta que eu consegui pegar aqui.
Se quando você faz um sorriso, você muda a personalidade da pessoa? Não. Não é que muda a personalidade. Por exemplo, pessoas que têm vários diastemas, vários diastemas, que é excelente para fazer lente, são pessoas que parece que está tudo bem, não se envolve muito, não se mistura muito, não fala da satisfação, e são pessoas que têm dificuldade de tomar uma decisão, por exemplo, para fechar esse diastema. Então, você tem que trabalhar bastante em cima disso, né? Mas quando fecha, o que você faz quando você coloca um caso perfeito, com anatomia perfeita, um arranjo perfeito? Você aumenta o poder de atração dessa pessoa. Essa pessoa vai ter mais confiabilidade. As pessoas vão se aproximar mais, falando que está bonito, o que você mudou. E aumenta a autoconfiança das pessoas. E aí parece que mudou a personalidade. Não é, isso estava embutido. Entendeu a diferença? Então potencializou o negócio, né? Exato, você deu um power, você deu exatamente isso. Porque eu já fui fazer caso na Colômbia, que quando eu vi a paciente, estragaram o lábio dela com preenchimento labial. Poxa. E aí, qualquer jeito que eu fizesse ia ficar ruim. Então, Flores, ó, já que você falou isso daí, deixa eu já puxar um gancho. O que você está achando? Ó, é pesado, hein? O que você está achando que hoje em dia os dentistas estão fazendo essa harmonização e estão mudando o formato do rosto das pessoas? E aí? Com bichectomia, com intervenção aumentando cirúrgica. o ângulo da mandíbula, o queixo, né, o malar. As pessoas que tinham um rosto fininho estão ficando com a cara quadrada, né? Então, pode ser que chegue um momento que a pessoa não vai se reconhecer. Pequenas intervenções, às vezes é necessário, né? Alguma coisa que não gosta, que incomoda, que está levando à depressão. Aí sim, mas mudar totalmente, você criar um rosto para uma pessoa, sim, é meio complicado. Né? Então, assim, eu ainda não vi um caso assim, eu posso dar uma olhada na internet, mas eu precisava ver antes. Tá cheio, hein? Tá cheio, Flores. Agora virou um modismo tão grande, cara, que estão modificando o ângulo assim da mandíbula, o queixo, aqui o malar, né? Até na testa. E Isso pode ser criando perigoso, uns Frankensteins, cara. Não pode ter fim. Ó, o Wellington perguntou aqui se você indica algum livro sobre visagismo. Não, eu comecei eu peguei todos os estudos, né? Tem todas as pesquisas que eu fiz. Eu tenho uma certa sensibilidade. Eu falo de visagismo diferente. Né? Basicamente, eu faço uma análise da pessoa mesmo. Então, como eu não tenho formação acadêmica de nível superior, isso sempre me preocupou. Eu até pensei em fazer odonto ou escrever com alguém. Sim. Para dar o aval, porque pode ser que isso cause problema para mim. Porque muitas vezes o que o psicólogo faz de pergunta, e eu só fazendo uma análise do rosto, dos olhos, já defino. E aí, é engraçado que você fez uma pergunta interessante, né? Também, a doutora Silmara está aí, falando de visagismo, porque também existe um pastor que fala de visagismo. O visagismo, na verdade, teve um confronto com a psicanálise, né? Com a psicologia, né? Então, assim, um determinado momento se falava assim que a pessoa era produto do meio. Mas, na verdade, a sua personalidade vem do seu DNA. Então, você tem uma base de personalidade. Pode vir do seu pai, da sua mãe. Tanto é que, por exemplo, uma classe 2, por exemplo, mordida profunda. Né? Mordida profunda. Então, é a influência da mãe. A mãe é mais dominante. O pai era muito calmo e a mãe extremamente dominante. Então, isso é influência da mãe. E dependendo da profundidade, e se eu olhar os olhos, eu sei que é a ausência do pai. Entendeu? Então, é bem pesado mesmo. Assim, o pessoal me chama de bruxo, chama de um monte de coisa. Mas
É uma sensibilidade, porque assim, pessoas que têm o rosto ovalado e pessoas que têm o rosto e era muito mais tímido. E aí foi tirando um pouco essa timidez, quando foi se envolvendo, trabalhando, namorando, foi tirando essa timidez. Então essas pessoas são mais instruídas. O fato dela ser mais instruída, ela tem uma maior percepção das pessoas mesmo. Por exemplo, o rosto quadrado, por exemplo, você tem uma percepção, vou falar de você que está fácil de ver agora. Você tem uma percepção quando uma pessoa não está bem, quando o funcionário seu não está bem, quando sua esposa não está bem. Então, você absorve isso. Um rosto ovalado tem uma percepção de quando a pessoa é ruim, mau caráter, mal intencionado. Entendeu? Já o triangular, que é o sanguíneo, ela está sempre à frente das coisas, ela deixa passar isso. O retangular também. Sempre estão vendo à frente. Entendeu? Então, se você compreender isso, você vai trazer isso para sua vida, vai trazer para a vida dos seus funcionários, também vai trazer, por exemplo, para contratar, vai entrar também RH. Entendeu? Se você pega uma pessoa que não tem muita concentração e quer colocar para fazer anatomia, ela não vai avançar tão rápido uma pessoa mais concentrada. Com certeza. Pode fazer o teste. Se eu quero uma pessoa, por exemplo, vamos falar de RH, na administração, as pessoas ovaladas são extremamente fiéis, são muito dedicadas ao trabalho e tem muita concentração. Então, é boa com números. Se você quer para gerenciar, por exemplo, você vai se encaixar nisso, gerenciar algum grupo de pessoas onde você gosta de aprender, ensinar, é o rosto quadrado. Se você quer uma pessoa que você tem lá 20 clínicas, uma pessoa que controle tudo isso, que tem muita liderança, é o retangular. É o cara que manda fazer o serviço complementar. O quadrado gosta de pôr a mão. Gosta de mexer. Gosta... então, os quadrados são diplomatas, são professores, são administradores internos, são bons administradores também, né, no geral. Mas também é um cara da produção, que gosta de exatamente, cara. Eu sou o cara que estou lá, né, na direção do laboratório, mas eu gosto de estar na bancada. Então, eu também eu não consigo sair da bancada. Então, o serviço complementar, eu tenho que ter pessoas que me auxiliem nisso. Por exemplo, cobrança, que eu não gosto, porque eu gosto de estar em dia com minhas coisas, não gosto de ficar devendo. Então, quando me deve, eu também fico chateado, mas não cobro. Então, nós temos a Janaína, né? A Janaína, minha esposa, que é a que faz as cobranças, e tem a Nina, que é a esposa do meu sócio, que também é outra ovalzinho, rosto redondinho, que é a da finança, das contas, né? Então, é isso que eu estou te fazendo, uma pergunta aí que eu não consigo ler. Qual que é? Deixa eu ver. Você lembra a turma, não sei o quê, do curso da pedestre, de morfologia. Tá. É porque lá no curso de morfologia, geralmente eu passo a aula mesmo, né? Que eu tenho no computador. Então, o Gledson está falando aqui, ó, que automaticamente, quando você analisa uma pessoa, você já faz todas essas análises que você está falando, né? Exatamente. Existe uma outra coisa também, tem temperamentos, tem pessoas de caráter forte. Por exemplo, um retangular e um ovalado. Por exemplo, o ovalado tem picos de humor. Muitos picos de humor. Tá calmo, daqui a pouco tá nervoso. Tem um alto senso de justiça. O retangular gosta de mandar. Entendeu? Então, são os dois bravos aí na relação. E geralmente tem atrito. E que geralmente o que mata o homem é a palavra. Né? Então tem que tomar muito cuidado com o relacionamento para entender um pouco a outra pessoa, para ver se você consegue levar isso adiante. É uma administração. Né? Por exemplo, a família da minha esposa é tudo ovalado, são tudo perfeccionistas, não erram. E a minha filha maior nasceu ovalada e a menor, que eu tive mais influência, misturou os dois. Entendeu? Então, assim, também está ligado à profissão, né? Por exemplo,
retangular. Pode trabalhar em banco, pode trabalhar em administração de empresa, pode ser um gerente de produção, uma pessoa forte. Né? Dentro do laboratório, ele pode gerenciar, funcionar. Mas quem trabalha com equipe seria o quadrado. O quadrado é diplomático, é uma pessoa calma, só vai estourar quando já analisou as coisas. Né? Então, existe essas características. O triangular é a pessoa da venda. Não é uma pessoa que fica parada no lugar. O triangular é uma pessoa, pode ser ator, pode ser até pastor, pode ser a pessoa da palavra, de alta comunicação, muito ligado à estética em geral. Né? Por exemplo, você vai lançar um produto no seu laboratório. Né? Essa pessoa é excelente para divulgação. Porque é uma pessoa que fala, ela acredita, ela pega aquilo para ela e ela acredita nisso. Né? Já se você pegar um ovalado que não gosta muito de lidar com pessoas, já não dá certo. A não ser que se desenvolva. Existe curso para desenvolver. Ô, Flores, o Dorival tá falando que ele nem vai mais te visitar no seu laboratório. Você vai ficar olhando ele e vai analisar. Estão perguntando se o rosto é ovalado. Deixa eu ver. O Dorival disse que nem vai passar no seu laboratório mais. O rapaz nem olhar para a esposa. Mas, assim, foi bom nós tocar nesse assunto, porque existe um livro que se chama Temperamentos Transformados, evangélico, né? Eu sou evangélico. Então, muitas vezes a gente comete erros por causa da nossa personalidade que não agrada a pessoa. E isso é o começo do fim. Então, a gente pode trabalhar isso, cada um pode trabalhar essas coisas, entendeu? Puta, Cris, eu não lembro se o seu rosto é ovalado, mas você é perfeccionista. Você tem dominância, você tem os dois centrais para frente. Os dois centrais para frente são pessoas que gostam de impor as vontades. Entendeu? Se tiver ligeiramente recuado ou virado assim, é porque aceita opinião. Mas se tiver bem para frente, inclinado, meu amigo, ninguém dobra. Não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Bom, eu estou falando meio aleatório, porque a gente não está fazendo na aula, né? Tem uma pergunta do Paulo Araújo aí. Ele perguntou se a cor dos dentes também influencia nessa personalidade também. A cor? Influencia. Se você for conversar com uma pessoa que tem dentes escuros, muito escuro, você não tem confiança. É muito estranho isso, porque isso já é neurolinguística, né? Não passa confiança. Já dentes claros, brancos, passa muita confiança, muita claridade. Então, assim, é mais fácil confiar do que você ir com uma pessoa que não cuida dos dentes. E tem que tomar muito cuidado que tem um grupo dos quadrados que geralmente deixa por último, vai arrumando. Ele tem dificuldade de tomar decisão. O quadrado, ele pensa em tudo. Para que eu vou mexer tudo? Eu vou mexer em um. Então, dentro de uma empresa ou dentro do laboratório, do consultório, também afeta. Entendeu? Então, assim, Paulo, dentes claros passa confiança. Dentes escuros, estragados, essa pessoa não se cuida. Mesmo que ela tenha muito dinheiro, como é que fala? Visual. Você bate o olho e já sabe que o cara é relaxado, né? Exatamente. Você é professor. Eu fui professor há muito tempo, já desde 90 que eu dou curso, dei aula de 7 anos. Saí porque eu trabalhava muito. Dou aula no Chile, até hoje. Dentro de um grupo, cada um aprende de um jeito. Né? O Wilton outro dia falou, tem o visual, a pessoa que só olhar já capta. Né? Tem o auditivo, a pessoa que escuta já entendeu. Tem o sinestésico, que ele tem que fazer, pegar com a mão. Então, eu tenho certeza que tem essa paciência. É diferente de um cara que não observa. Né? Exato. Então, assim, os quadrados são bem observadores. E geralmente o ovalado e o quadrado são bem espiritualizados. E alguns, se eu olhar bem, eu vou falar, você já teve visão.
Mas aí é outro lado meu. Aí é outro assunto. Isso, é outro assunto. Ó, tem duas perguntas aqui que, na verdade, elas se somam. O Luiz Fernando Pilon perguntou o seguinte: se eu tenho um paciente com um rosto, formato de rosto triangular, eu posso mudar os dentes dele para uma forma ovalada? E aí o Arthur comentou assim: se eu tenho as informações do rosto e do dente, qual delas que sobressai ou se as duas se somam? Então, você vai perceber que o dente triangular se encaixa melhor nos outros perfis. Por exemplo, você tem um diastema e o dente é quadrado. Você vai ter que aumentar a linha de absorção de luz e deixar de refração menor. Então, você jogou para triangular. Sim. Entendeu? Então, assim, dentro do formato de rosto, por isso que muita gente gosta de triangular, porque se encaixa melhor. Né? Agora, se você tem um rosto triangular e você faz um dente quadrado, não fica bom. É simples, é só você olhar o rebordo ósseo, né? O dente quadrado, o rebordo ósseo na vestibular, ele é mais largo. Se você colocar um dente triangular, os caninos vão parar lá na frente. Vai ter que ser quadrado. Né? Então, se você tem um arco muito fechado, se você colocar quadrado, ele vai ficar saindo do bordo. Você tem que jogar os dois centrais, esses dois centrais vão ficar para frente dos laterais, para você conseguir fazer um arranjo para uma boca triangular. Então, tem muita coisa para discutir. Né? Eu respondi do Arthur. O Fausto perguntou se o triangular... Isso, o triangular é o dinâmico, também impulsivo, toma as decisões, às vezes, na explosão. Que mais? Nossa, deu um branco aqui. Eu fui ler. O Paulo Araújo perguntou assim, como é que ele faz para mudar a esposa dele? Se ela for retangular ou oval, meu amigo, não muda. Fácil. Se tiver os dois centrais para frente, você está lascado. É melhor você aceitar as ordens. Gente, vamos perguntando aí. Ô, Flores, você tem alguma coisa para mostrar para a gente? Eu sei que você preparou a aula, né? Preparou alguma coisa aí. Você tem algum negócio para mostrar? Ou esse bate-papo tá legal? Você tem alguma coisa a mais? Então, assim, uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção, o fato de você ter essa mistura de raça no Brasil, às vezes você não consegue identificar pelo formato do rosto. Chegou um determinado momento que eu acertava, vamos dizer assim, 95% pelos dentes. Mas existe um temperamento que está ligado ao lado esquerdo e ao lado direito do cérebro, que é a sua dominância. As pessoas que é muito emotivo, ou que é muito emotivo, tende o lado emocional a ficar melhor, mais bonitinho, dentro de um arranjo. As pessoas que são mais racionais conseguem trabalhar melhor os dois lados do cérebro. Então, a gente tem que trabalhar esses dois lados para fazer... Por exemplo, quando eu dava de posse total, sempre um arco ficava redondo e o outro ficava reto. É a dominância. E como você vê a dominância, por exemplo? A dominância você vê... Por exemplo, você tem um dente quadrado. E, de repente, você tem uma outra forma. Tem gente que tem 2 temperamentos, tem gente que tem 3 temperamentos. E aí é difícil de analisar. É uma mistura. Meu Deus, hein? Eu tenho 3. Eu tenho 3. Desses 3, o que mais pode acontecer é um diastema no central. Que aí já não é visagismo, aí passa para biocibernética. Um só, tá? É um só. Quem tem um diastema no central é uma pessoa extremamente criativa. Extremamente criativa. Então, a pessoa que flui ideia, assim, flui ideia. Só que geralmente não completa. Precisa de alguém estar orientando. Isso você vai ver em grandes inventores, que tem um monte de rascunho, Da Vinci, por exemplo, escondidos. Por quê? A cabeça flui muito. Né? É muito boa para criar, mas não tem disciplina. Então, quem é assim tem que focar, tem que focar. É uma coisa de cada vez. Não queira fazer tudo de todas as vezes. Isso eu estou falando porque eu tinha um diastema no central. Eu fechei e não resolveu.
Então, eu já comecei uns 4, 5 livros. Entendeu? É se conhecer. Eu fui conhecer isso através do visagismo, não sabia disso. Né? Então, essa Legal. criatividade é boa, mas ela pode ser ruim se você não controlar ela. Entendeu? Eu sofro disso, pô. Eu tenho. Minha cabeça está o tempo todo maquinando milhões de coisas. Mas você E tem aí, espaço quando para eu isso? vejo. Não, não tenho, ó, Não fechadinho. tinha. Mas o que acontece? Eu me distraio muito fácil. Às vezes eu estou ali concentrado e pensando em outro planeta. Aí quando eu vejo, eu já esqueci o que eu estava fazendo aqui, pensando em uma coisa que eu nem deveria estar pensando, né? Engraçado, cara, que os seus melhores amigos são organizados. Isso é muito É. estranho. O Dorival é organizado. O Fausto que está aí é organizado. E eu não sei como esses caras me aguentam, entendeu? Deixa eu ver se o que eu poderia falar aqui. Eu O achei Paulinho disse engraçado. que vai resolver o problema da sogra dele, vai mandar extrair todos os dentes dela. Então, geralmente, a sogra é doadora, né? Então, minha sogra é melancólica, que é oval, tem o rosto redondo, e minha esposa também é. Só que a diferença da minha sogra, existe dois melancólicos, dois ovalados, tá? Existe o melancólico que reclama de tudo, nada tá bom. Existe aquele melancólico que é focado, é centralizado, é perfeccionista, quer fazer as coisas perfeitas. Então, esses dois têm lado ruim. Quando você é perfeccionista demais, o seu inimigo é você. Você mesmo. E quando você é melancólico, que é ovalado, que é do lado ruim, que só reclama, nada tá bom, você contamina todo o ambiente. Essa pessoa não é boa para trabalhar. Entendeu? Eu tenho um pouquinho desse outro lado. Eu sou calmo com meu É, pai, mas minha mãe é terrível. Então, eu peguei um pouquinho. Tá? Então, tem que tomar cuidado. É isso que você tem que controlar. Porque eu tenho um problema de quando eu estou insatisfeito, eu falo. Isso não pode dentro de uma empresa. Entendeu? Eu demoro de falar, mas a hora que eu vou falar, eu falo. Daí, a porque hora que todo você mundo. fala é porque já veio até na tampa, né? Exatamente, quando não dá mais, quando já passou o seu limite. E geralmente o quadrado é assim, que é o fleumático. Caramba. Eu sou muito assim também. E às Eu vezes eu também. vou deixando passar. Na hora que eu começo a falar, aí o bicho pega. Porque aí já extrapolou o que seria o normal da aceitação, né? Isso, porque E você isso é é calmo, você difícil. vai juntando, né? Exato. Vai juntando Aí até é não dar onde mais. eu fico. Só que quando você vai É, falar, você já observou tudo. então, hoje eu tento me conter nisso, né? Mas aí é onde surge o Eric bravo, que todo mundo fala. O Eric é muito bravo, mas é porque, sabe quando você fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, aí chega uma hora que fala, não é possível que você não está me ouvindo, cara. Aí, mas eu nem reparei, aquela coisa. Aí é onde eu sou o chato. Mas eu tento me conter, já estou trabalhando muito nisso aí. Já Tá fui vendo, muito Arthur? mais explosivo, muito menos. O Arthur tá aí com a gente. É que assim, o que acontece com o ser humano? Nem sempre, a maioria está preparada para ouvir a verdade. Então, dependendo do jeito que você fala, você quebrou aquela pessoa no meio, ela vai perder a confiança dela. Entendeu? Exatamente. Então, assim, lidar com pessoas é muito difícil. Muito difícil. E É, dentro de um laboratório, e- você tem N pessoas. é, Então, geralmente, aquele cara que não tem pavio curto vai trabalhar sozinho, não aguenta. é. É engraçado que às vezes a gente faz algumas reuniões no laboratório, né? E a gente fala a mesma coisa para todo mundo. Só que algumas pessoas a gente tem que chamar em separado e explicar diferente, para aquela pessoa entender tudo aquilo que você falou para todo mundo. Isso é muito interessante, da personalidade de cada um. E cadê o Deixa eu... Flores? Voltou. Você tá parado, tá ouvindo? Vixe, será que é a minha internet ou a dele?
Ó, Rafa, é verdade, cara. A gente fica de óculos e máscara, né? Que aí fica todo mundo mais ou menos igual. Ô, Fausto, aproveitar essa travadinha do Flores, um meeting dentro de Gengival, cara, a gente tá com um problema com a data agora, viu? A gente vai resolver isso logo, logo, tá bom? Mas tá em pé ainda, tá tudo certo. A minha conexão tá horrorosa. Ô, Flores, não tem problema, cara. A gente vai o tanto que der e a gente marca outra, cara. Semana que vem a gente faz de novo, se for o caso. É, o Flores travou. Ele tá Tá me meio ouvindo? estranha hoje lá. Agora eu tô. Tá ouvindo? Agora não. Desculpa, Eric. Eu achei que ia ser melhor aqui. Não, imagina. Pessoal, Desculpa o quê, rapaz? eu não estou Imagina. conseguindo, eu não tô conseguindo ler as perguntas, mas me perguntaram como é que eu faço o cruzamento do. Porque é o seguinte, quando você tem duas formas, tá ouvindo, Eric? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô. Vamos lá. Tá mal aqui. Eu tô no melhor lugar aqui, mas tá ruim. Quando você tem dois temperamentos, Tá travando, Flores. Uma pena. sinal que parece que tá bom, não consigo entender. É, tá travando, eu não tô te entendendo. É, Olha, fizeram, mas parece. fizeram uma pergunta boa aí, várias, né? É, diga lá. O pessoal perguntou quando usa aparelho, muda o temperamento? Sim. Quem mais observa essa mudança são os ortodontistas. Por quê? Porque ele vai acompanhando a evolução das pessoas. No final, é, quando chega no final, ela vai estar de outra maneira, mais confiante, sentindo melhor. É, Meu amigo lá do Chile disse que não está escutando bem. É, Então, Mariana, realmente quem acompanha a mudança dos dentes, né, com o aparelho ortodôntico, sim, percebe essa mudança de comportamento, de temperamento. O pessoal vai mudando aos poucos, tá? O que eu ia falar é o seguinte: se você encontrar uma pessoa que tem dois dentes diferentes, dois centrais diferentes, a gente vê pelos centrais, tá? Central é sim. personalidade, lateral é sexualidade e canino é personalidade. Ah, essa live, Flores, nós vamos ter que fazer de novo, cara, porque é muita coisa boa, muita coisa legal. O que vocês acham, galera? Dá um joinha aí falando pra gente se a gente continua essa live ou não na semana que vem. Não sei se o Flores vai poder, né? Mas é muito assunto top, hein, cara? Ó, o meu canino, ó, pontudão. O que será que revela, hein? Hã? Então, canino, assim, Ó, o Paulinho, você falou que o lateral é sexualidade, ele já tá falando que o canino dele é bem pontudo. Mentiroso. nossa, foi, não foi? Do mesmo tamanho do canino. Não, E esse segundo aqui tinha que ser do mesmo tamanho que isso esse para dar personalidade. Menos do seu jeito. Eu tô analisando minha esposa aqui, ela tá aqui na minha frente perguntando dos dentes dela. O seu, do jeito que tá assim, é dominância. Ó, será? Será? Ô, Flores, você tá me ouvindo aí? Estou ouvindo você falar aí da dominância, tá travando.
Ei, Nossa, tem muita pergunta aí. o Flores, é. A gente tem mais 5 minutos só dessa live, você acredita? Eu consigo, pelo menos isso. Tá travando. É, bom. O Flores, vamos fazer essa live segunda-feira que vem de novo? A gente dá um jeito nessa internet? Na quinta-feira que vem, desculpa. Não, segundo, John. É, tá complicado. Ao falso. Ela disse que não vai mostrar o dentinho dela, não, Fausto. Se fechar e abrir. Eu falo pro Fausto como eu sou analista de perfil comportamental. Eu tenho três perfis, três viés, tudo junto. Não vai ser que é terrível. Ô, Flores, a sua tá travando demais, não tá conseguindo nem te ouvir. Vamos gastar o nosso tempo aqui. Tem mais 5 minutos, vamos ver. Mostra. Que bonito, hein? Olha eu aqui. Eu tô aqui analisando minha esposa, ela tá aqui na minha frente, ó. E o pior, cara, ela tem os dois centralzão lá pra frente. E eu acabei de ouvir aí que é a dominância da mulher. E os dois centrais dela são maiores que o restante, bem maior. Então, além de ser dominante, ela ainda bate o pé, né? Ó, não teve jeito. A internet do Flores está complicada, ele está na casa dele, tá? Ele não está no laboratório. Mas eu vou convencê-lo da gente fazer uma outra live na próxima quinta. Muito interessante, foi muito legal isso daí, cara. Não, Elton, nós vamos combinar de fazer outra. Ver se na quinta-feira que vem a gente continua essa live, porque é muito interessante, é um assunto muito legal. Eu me interesso muito com isso, porque eu faço umas próteses, né, as dentro gengivais, e eu tenho que devolver o que o paciente perdeu. Então, eu tenho que estar muito ligado no que o paciente quer também, né? Então, isso é muito interessante, muito, muito legal. O Paulinho. É. Tem uma dó do Paulinho que ele se ilude. Meu Deus, Paulinho. Cadê a Suelen? Ela tá vendo isso? Você tem que colocar a Suelen nessas lives, para ela ver essas coisas que você escreve, viu? Não, Flores é conteúdo mesmo. Poxa vida. Na verdade, foi no congresso passado, né? E, como ele disse, foi amor à primeira vista. E foi mesmo. É uma pessoa fantástica. Aí ele tá tentando entrar aqui, cara, mas a internet dele tá derrubando ele. Ó, deixa eu já avisar vocês. Segunda-feira tem uma live top, hein? Segunda-feira quem vai estar comigo é o nosso professor Johnson Campidelli. E nós vamos falar sobre quebrar paradigmas, né, na prótese odontológica e que você não fique na média, né? Como ele fala, a gente não pode ser medíocre, né? Quem está na média. Flores, tá difícil, né? O sinal dele tá meio ruim. Ele tá tentando entrar, mas tá caindo. Mas eu vou convencer ele de a gente fazer uma outra live na próxima quinta-feira. E aí vai ser bem legal. Vamos ver se ele entra agora. Pelo menos para dar um tchau pra gente. Falta acho que 2 minutos para acabar. Rapaz. Ó, Flores, eu já falei para todo mundo aqui que você vai fazer uma live comigo de novo na próxima quinta. Pai, tinha umas perguntas interessantes aí. Então, a gente só tem 3 minutos de live agora. Porque como é que eu sei qual é a dominância da pessoa? É pela linha média.
Aí, ó. O Arthur perguntou isso aí, né? Eu tenho que explicar isso aí, porque como tem pessoas que têm vários temperamentos, fica difícil você analisar. Então, faz mais ou menos 4 anos que eu descobri que é pela linha média, que é a dominância da pessoa. Porque o seu lado, por exemplo, estou te vendo de frente. O seu lado esquerdo é o racional. O seu lado direito é o emocional. Então, a sua dominância está relacionada a isso, pelos centrais. Sim. Entendeu? Dependendo, se está no meio, você trabalha bem o seu lado esquerdo e o seu lado direito. Né? E dependendo do lado que está inclinado, se um está sobrepondo o outro, ou é mais emocional ou é mais racional. Aí eu teria que ver na fotografia. Sim. Eu preciso fazer um exercício no rosto também, porque quase 2 anos atrás eu tive uma paralisia facial desse lado aqui. E se você olhar eu de frente, esse olho ainda fica meio caidinho, ele não então, abre como o outro. Esse lado seu aí é o lado racional, que é o lado de projeto. O meu lado direito. Esse é o meu lado direito. É que eu estou invertido aqui, né? Tá invertido? Tá como se fosse uma câmera de selfie. Então isso. Aí pode errar, tem que ser fotografia. Esse aqui é meu lado direito. E é engraçado que então, onde a musculatura tem mais tônus, né? O lado direito é o emocional. Eu tenho mais tônus muscular, porém foi onde eu sofri a paralisia. O meu canto abre mais desse lado do que do outro. É isso mesmo. Eu tenho que forçar para ficar igual, mas se um sorriso normal, esse lado tem o tônus maior. E o meu olho ficou caído. Quando você vai montar um protocolo, você tem que ter essa fotografia. Senão você faz torto. Exatamente. Porque, na verdade, você vai compensar. A gente sempre põe em linha plana, mas em muitos casos você não pode aumentar mais um lado. Às vezes você tem que deixar ele menor e aumentar o outro. Porque quando a pessoa sorri, não dá essa discrepância como se estivesse inclinado. Nossa, é muita pergunta. Então, que pena, né? Mas agora foi, mas agora não sei se você quer abrir, o pessoal está acordado. Não, o pessoal está acordado. A gente pode continuar. Eu estou bem, eu durmo 2 da manhã. É que já saiu mais da metade das pessoas aí da live. E aí, se você puder, a gente pode continuar na quinta-feira que vem. Aí elabora um negócio bem legal. Sim. É um assunto muito interessante. Falta 25 segundos para acabar. Ô, pessoal, mande as perguntas no meu direct, então, aqui do Protético Empreendedor, que a gente monta uma aula legal. Flores, uma boa noite por enquanto. Desculpa. Não, pessoal, imagina, foi top. E a gente se fala... Não foi intencional. No laboratório...